você tem a sua Bíblia, nos abrindo no livro de Gênesis, capítulo 6. Bem, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6. E nós paramos aqui no versículo 12. E hoje nós vamos continuar do versículo 13 até o versículo 22. Vamos à leitura então. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida, e tu toma para ti toda a comida e se ajunta para ti, e te será por mantimento para ti e para eles. Dessa forma fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim ele fez. Mas hoje eu gostaria de falar para você de um que não se misturou. Noé é o homem que não se misturou. Ele, meus irmãos, na geração dele, como diz aí no versículo 19, você pode ver comigo no versículo 19, não é no versículo 19, é no capítulo 7, versículo 1, diz: porque eu tenho visto que o Noé, ele é justo diante de mim nesta geração. Então Noé, ele foi diferente dos homens do seu tempo. É isso que nós vamos ver nesta noite. Que, irmãos, nós não precisamos marchar com a turba, nós não precisamos ir pela porta larga, nós não precisamos acompanhar as pessoas quando elas estão no seu pecado, quando elas estão se autodestruindo com usos, com costumes e demais coisas. Nós não precisamos nos entregar, vender a nossa fé. E o Noé mostra isso para nós. Só por uma questão de entendimento, de data, né? Olha, desde que Deus amaldiçoou o mundo com Adão e Eva, né? Então, até o nascimento de Noé, haviam se passado 1056 anos. Então, até chegar no Noé, você tem aí 1056 anos. Desde o nascimento de Noé até o dilúvio, foram 600 anos. Da transladação, que é o Enoque, que ele foi levado ao céu, até o início do dilúvio, foram 669 anos. O Matusalém é o homem que mais viveu neste mundo. Curiosamente, morreu no ano do dilúvio. Será que ele foi engolido pelas águas? Eu creio que não. Lameque, o pai do Noé, ele morreu 5 anos antes do dilúvio. Um homem crente, um homem que temia Deus.
que pode acontecer em 1650 anos em um mundo? Então você olha aqui o capítulo 6 e diz o seguinte, no versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Meus irmãos, Deus olhou para este mundo e viu o quê? Viu um mundo corrompido, viu um mundo em pecado, viu um mundo realmente a ponto de ser destruído. Agora, no meio de um mundo assim, tão pecaminoso, no versículo 7, Deus disse: olha, eu vou destruir de sobre a face da terra o homem que criei. Então ele decidiu que ia destruir tanto o homem, quanto o animal, quanto o réptil. Essa foi a decisão de Deus, e nós vamos ver já já sobre isso. Mas nesse meio, onde as pessoas estão contaminadas, meus irmãos, com aquele mundo pré-diluviano, com aquele pensamento de maldade, de imoralidade, com todas as coisas ruins, onde a palavra Deus realmente acho que foi abominado completamente do dicionário deles, tem esse homem aqui chamado Noé. E Noé, ele não aparece no capítulo 6, ele aparece no capítulo 5, dá uma olhada lá. Diz no versículo 29, o pai dele, que viveu 182 anos, gerou um filho. Versículo 29, chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que Deus amaldiçoou. Veja a importância de você educar os seus filhos na casa de Deus. Veja a importância de você semear a palavra de Deus no coração dos seus filhos. O Noé, ele veio de uma linhagem espiritual. Ele é uma linhagem de adoradores. A Bíblia, ela fala da linhagem do Caim, que termina com aquele homem, o Lameque, casando com duas mulheres, matando duas pessoas, ou seja, a multiplicação do mal. Aí você tem a linhagem do Sete. Sete gerou a Enos, e Deus, para nossa orientação, diz: por esse tempo começou a ser invocado o nome do Senhor. Então, o Enos, ele realmente inaugura um período novo. O Enos, ele quer adorar a Deus, e a geração dele vai adorando a Deus, a ponto, meus irmãos, do bisavô do Noé, que foi o Enoque. O Enoque, ele foi arrebatado, juntamente com Elias, eles são os dois homens arrebatados neste mundo. Então, é uma linhagem espiritual. O bisavô, o Enoque foi o bisavô. Agora, o avô é o Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu no mundo, falando de Noé. E aí, meus irmãos, quando o seu pai deu o nome a Noé, no versículo 29, quando ele nasceu, o pai dele estava cansado. O que você olha no versículo 29 é um homem cansado deste mundo. Vamos ler de novo o versículo 29 do capítulo 5. Chamou o seu nome Noé, dizendo: Ele nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Ele nos dará um descanso. Noé quer dizer descanso, quer dizer repouso. Então, quando Noé nasceu, o pai disse: olha, eu estou cansado. Eu estou cansado do quê? Mas ele explica qual era o cansaço dele. Ele está cansado de viver num mundo amaldiçoado. Então, ele ensina para o filho dele, ele está ensinando para a geração dele o quê? Que este mundo está debaixo de uma maldição. Um dos problemas dos pais crentes é amar o mundo. Esse é o nosso problema. Nós amamos este mundo e passamos amor a este mundo. Quando eu falo amor ao mundo, é porque nós nem queremos que Jesus Cristo volte para ir para o céu. Para que eu quero o céu se eu quero tanto viver neste mundo? Então, meus irmãos, ele disse: olha, filho nasceu, ele fez o filho entender com o nome dele: olha, Deus amaldiçoou essa terra. Isso aqui não é o ideal para nós, e não é. Você tem que acreditar nisso, você precisa crer nisso. Esse mundo não é o ideal para nós. O ideal para nós
é o novo céu e uma nova terra, porque nós somos uma nova criatura, e assim que Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados para viver nesse novo céu e nessa nova terra. Então vamos pensar, em que o pai de Noé, que é o Lameque, né? Em que o Lameque acreditava, tá? Pergunta aqui, né? O pai de Noé. Então, em que esse pai de Noé, o Lameque, ele acreditava? Ele acreditava em Jesus. Porque Jesus foi aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio que o Lameque esperava, que ele aguardava, o alívio que ele declarava aqui, até a ponto de colocar o nome do filho de repouso, de descanso, é como se ele clamasse a Deus, é como se ele dissesse: vem Maranata, vem Jesus, nos dá esse repouso. Então, irmãos, a nossa fé, apesar de que nós temos hoje completo o Velho Testamento, o Novo Testamento, a gente não pode ignorar que essas pessoas que viveram 1000 anos, elas receberam muitas revelações de Deus, elas receberam muita palavra de Deus, elas tiveram contato espiritual, meus irmãos, no sentido de oração, de clamor, de experiência com Deus. Afinal de contas, quantos anos o Lameque viveu? Dê uma olhada aqui, né? Diz que ele viveu aqui, foram todos os dias de Lameque, 777 anos, não viveu tanto quanto os outros, mas ele está dizendo que a alegria dele não é neste mundo, a alegria dele é um descanso que Deus ainda daria, que como nós temos no Novo Testamento, Jesus chamando as pessoas, Jesus chamando os cansados, Jesus chamando os oprimidos. E tem uma frase que marca a vida de Noé, aqui o capítulo 6, versículo 9, diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. O que muitos judeus acreditam, porque a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, lembra que eles não falam de Noé, mas eles têm ali, às vezes, um costume de dizer que se Noé tivesse vivido na geração do Abraão, não teria tanta importância. Irmãos, esse é o tipo de ideia que é um absurdo, porque cada pessoa, ela vai mostrar o seu valor, ela vai mostrar o que ela é na geração dela. Nós não podemos nos comparar com as outras gerações, nem as outras com a nossa. Cada um tem a geração dele, e a geração é pecaminosa, a geração é perversa. Olha lá, o Ló fez uma escolha errada na vida dele. O que ele fez? Bem, ele decidiu morar lá em Sodoma, jamais deveria ter feito isso. Só que a palavra de Deus diz que ele sofria com isso, todos os dias, por causa do mau costume. Ele também não se vendeu a ponto de ir lá e viver em pecado com eles, mas ele perdeu a família dele, porque ele foi morar num lugar onde só tinha grandes pecadores contra o Senhor. Mas ele também foi chamado de justo por Deus, pela palavra de Deus. Então, na geração dele, ele também foi um justo. Abraão foi justo nas suas gerações. E Noé, vamos pensar, a geração do Abraão, ela não foi destruída, mas a geração do Noé foi destruída. O que isso significa? Que o tamanho da maldade, o tamanho da perversidade, o pecado daqueles homens eram tão grandes, no sentido que tudo, meus irmãos, era imaginação má, que a gente nem pode calcular o que seja, de tanto que é, que Deus aqui no capítulo 6 e versículo 6, diz que arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem sobre a face da terra. Então essa geração aí, eu acho que é muito mais difícil ser um justo numa geração dessa, do que uma geração como a do Abraão. Já que a turma do Abraão era melhor, então, veja, eu não vejo melhor em nenhuma geração. Todas as gerações, para mim, elas são ruins, porque onde tem um ser humano, tem um pecado. A geração lá de trás era melhor que a nossa, né? Por isso não fazia tanta coisa errada. Eu acredito, irmãos, que o costume era um pouco diferente, nisso eles estão um pouco em vantagem.
mas e a dureza de coração em relação à palavra de Deus? Veja como era difícil os mais antigos se converterem, e hoje a conversão ela é mais fácil, apesar da nossa geração, em relação de imoralidade, costume, ser muito pior do que há 30, 40, 50 anos atrás. Só que aquele povo tinha um coração mais duro do que esse povo de hoje. Então, cada geração, ela vai ter a sua própria culpa. É como nós podemos imaginar, né? A turma de Nínive, depois a gente fala sobre isso, mas Nínive, aquela geração que era perversa, se arrependeu e não foi punida por Deus. Ela foi salva por Deus. Então, o Noé, ele sim, ele é um homem diferente, tá? Noé, ele foi diferente das pessoas da sua geração, e é uma pessoa chamada aqui no capítulo 6, no versículo 9, a palavra de Deus diz que ele era justo e reto. Às vezes traz a palavra justo e perfeito, e ainda tem uma frase ali, dizendo que ele andava com Deus. Eu queria falar um pouquinho da geração dele, já que não vamos comparar a geração, mas dá uma olhada na geração de Noé. Primeiro, é uma geração privilegiada, tá? Quando comparada com todas as outras gerações, tem um privilégio sim, porque se você calcular a data que as pessoas morriam, 700, 800, 900, quase 1000 anos, se você pegar uma média aí, dá cerca de 900 anos que as pessoas viviam. Por quê? Não tinha falta de comida naquele tempo, tinha comida em abundância. Não é toda geração que tem comida em abundância. A geração do Jacó não tinha comida em abundância, tanto é que veio fome algumas vezes na terra. Acontece, tem geração que realmente a comida ela falta, porque falta chuva. Eu cresci, assim, meus irmãos, quando era menino, sempre passava no Jornal Nacional, hoje não, mas teve um tempo que naquela norte da África ali, Etiópia, Egito e outros países ali, eles não tinham o que comer literalmente, não tinha, um país todo, 3, 4, 15 países passando fome, fome de fome. Então, nesse caso aqui, era uma geração privilegiada, eles não tinham falta de comida, não havia doenças como nós temos hoje, a ponto de, como nós estamos vendo, eles viviam quase 1000 anos, isso significa menos doença. Geneticamente, deviam ser mais bonitos e mais fortes. É um povo, né, para viver quase 1000 anos, tinha que ser forte. Então, geneticamente, pode ser que eles eram melhorados. Agora, o avanço tecnológico, que a gente não pode medir, porque é uma geração que passou, mas uma coisa eu sei, olha, eles foram inventar um barco aí nos anos, quando completou 500 anos de Brasil, a Marinha Brasileira tinha que fazer 3 barcos, correto? Isso era um projeto de anos, para comemorar os 500 anos, aqueles 3 barcos que vieram lá, desde o tempo do Pedro Álvares Cabral. Olha, não conseguiram construir um. O único que ficou lá, ficou de adorno e só não afundou, porque eles fizeram uma gambiarra embaixo, mas o barco deles não conseguia parar nas águas. Imagine uma coisa dessa. O Noé, o barco dele ficou 1 ano, tá? 1 ano. E era uma espécie de um transatlântico, e ele construiu sozinho. Para isso, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento tecnológico. Então, irmãos, a gente não pode medir a tecnologia deles lá, como eles usavam, que ferramenta eles usavam, porque nós não temos. O dilúvio levou tudo. Então, foi sim uma geração privilegiada, só que é uma geração que não soube aproveitar o presente de Deus. Primeiro, multiplicação da maldade, formas de pecar. Fique em paz. A geração, ela descobre uma forma diferente de pecar, cada vez mais, tá? Então, aquela geração descobriu talvez todas as formas diferentes de pecado, multiplicação da maldade. Havia uma maldade nos pensamentos. Isso é o que você lê. Se você ler no capítulo 6, no versículo 5, diz que multiplicava a maldade, e sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente.
Então, o que você tem aqui, né? O pensamento ruim, de ira, de descontentamento, de imoralidade, tudo que você pode imaginar, de maus pensamentos, de morte, sabe? De assassinato, de suicídio, de violência sexual, abuso, tudo que você pode imaginar, isso se multiplicou naquela geração. Era uma coisa normal para eles. Se falar de um pedófilo para eles, ia ser uma coisa normal. Se falar de outros assuntos aí que eles estão querendo liberar hoje, para eles também naquele tempo já era normal. E aí, a ponto de Deus olhar, né, dizer a terra está corrompida. Capítulo 6, versículo 11, a terra estava corrompida diante da face de Deus e ela se encheu de violência. É uma corrupção total, mas também essa marca aí, meus irmãos, pré-diluviana, que se destaca, a violência. A violência. Por isso que Jesus disse, olha, que com a volta dele vai ser muito parecido com o tempo pré-diluviano e com o tempo ali de Sodoma e Gomorra, ou seja, Sodoma e Gomorra, imoralidade. O pré-diluviano é violência, é a marca registrada violência. Homens que matam, homens que escravizam, e parece que a gente está vivendo há quantos anos atrás. Você vê aqueles malucos lá no Afeganistão, né? Estava conversando com a irmã. Veja a maldade que tem no coração daqueles homens. Veja a brutalidade. Mas é assim, eles são assim, meus irmãos. Não é porque eles estão em guerra. Não é questão de guerra. Às vezes a pessoa está na guerra, ela vai lá, mata, morre. A pessoa fala, puxa vida, quanta coisa eu fiz, eu não faria hoje. Não, eles fazem isso todos os dias. Se ele encontra uma mulher lá com a cabeça descoberta, eles vão matar. Entendendo? Vão violentar, vão matar, vão cortar a cabeça, vão arrancar a mão de uma pessoa, vão arrancar o pé do outro. Ele se diverte com isso. Ele se sente bem fazendo isso. Mas sabe por quê? Porque existe dentro do coração uma maldade muito grande, uma violência muito grande. E sabe do que mais? Isso não vai diminuir. Não vai diminuir no mundo. Isso só vai aumentar, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. A imoralidade não vai diminuir, ela vai aumentar. Sabe por quê? Porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. As coisas não vão melhorar. É triste falar isso? É muito triste falar isso. Agora, qual que é a decisão de Deus em relação a esse mundo, né? Qual que é a relação? Aqui a palavra, capítulo 6 e versículo 7. Eu destruirei. Sabe, essa palavra destruir, ela só aparece assim nessa forma mais uma vez na Bíblia, que é no livro de Êxodo, capítulo 17 e versículo 14. Estão lembrados daquele caso do Amaleque, que o Amaleque faz guerra com Israel, que acabou de sair do Egito. Bom, olha como é que está escrito ali, capítulo 17 e versículo 14. Então, Israel fez a guerra, venceu a guerra a duras penas, lembra? Com Moisés ficava com a mão para cima, ajudado pelo Arão e pelo Ur. Capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Sabe essa palavra, hei de riscar? Então, foi traduzido hei de riscar lá no livro de Êxodo. Aqui no capítulo 6, no versículo 7, foi traduzido por destruirei. Destruirei, eu hei de riscar totalmente. Então, assim, meus irmãos, Deus, ele decidiu riscar, sabe? O que é isso, riscar? Olha, vou destruir mesmo, vou mutar a palavra aqui, vou acabar com isso. Não vai sobrar nada. Pronto, Deus decidiu. A decisão de Deus em relação ao mundo é, eu destruirei. Essa é a palavra. Deus, ele tem uma medida contra a maldade. Ele vai permitindo a maldade. Só que existem certos momentos que Deus fala, olha, acabou, já deu. Nós aprendemos isso com a conversa que Deus tem com o Abraão, quando ele fala assim, olha, eu vou destruir os cananeus, os perezeus, os ferezeus, tal, né, os jebuseus, eu vou destruir, mas vai demorar um pouco, demorou 400 anos, 430 anos para Deus cumprir o que ele falou para Abraão. Mas Deus explicou, ele disse, ainda não está cheia a medida da ira contra os cananeus.
Então, essa medida vai se enchendo. Olha, seja um povo, seja uma nação, seja uma pessoa, individualmente. É como se Deus desse uma corda, a hora que Ele resolve parar e puxar a corda, Ele puxa com força. Então Deus, Ele foi permitindo aquela maldade, e olha que Deus ainda usou de muita misericórdia, né? Então Deus permite, só que chega o tempo que o copo vai se encher, e no caso aqui do povo pré-diluviano, chegou no limite, e ainda Deus deu uma gordurinha para eles, né? Falou assim, ó, vai durar mais 120 anos, muita coisa pode acontecer em 120 anos. A pergunta, né, que a gente faz, quando Deus decide assim, vou destruir, é irreversível? Eu poderia escrever assim, não, Deus pode mudar e tal, mas é irreversível. Mas e o que aconteceu, por exemplo, lá com Nínive? O que aconteceu com Nínive? Bom, Deus disse que ia destruir Nínive, e aí o povo se arrependeu, e a palavra de Deus diz o quê? Que não foi destruído. Só que Deus não destruiu naquela geração. Se você ler bem o versículo 1, Deus diz assim, ó, vai lá, prega contra aquela grande cidade, que eu vou destruir Nínive. Não passou, meus irmãos, 100 anos, não passou 100 anos. Foi o tempo daquela geração convertida morrer. Sabe o que aconteceu com Nínive? Foi arrasada completamente. Não é que Deus mudou de ideia, não. É que o que aconteceu foi que Deus deu uma gordurinha para aquela turma que se arrependeu. Nesse caso aqui, Deus está dando uma gordura para que eles se arrependam, mas eles não se arrependeram, tá? Então, é por isso, né, que a gente fala, olha, Deus, ele não tem pressa em punir, não é apressado. Vou destruir, mas demorou 120 anos. No caso de Sodoma e Gomorra, olha, Deus mandou um anjo, e sabe o que aconteceu, irmãos? O anjo, ele pregou lá naquela cidade. O que os genros fizeram? Ficaram rindo, ficaram tratando mal, e o povo querendo invadir a casa, violentar todo mundo. Então, veja só, foi dado um tempo para eles, e se eles se arrependem, Deus ia acabar destruindo Sodoma, mas aquelas pessoas talvez ficariam. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, né, que mostra essa misericórdia dentro da justiça divina. O Deus, né, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porque às vezes a pessoa fica falando, como o próprio Pedro diz, desde que o mundo é mundo, as coisas continuam do mesmo jeito. Mas o Pedro diz, olha, do mesmo jeito que foi destruído com água, vai ser destruído com fogo e tal. Pedro explica. Então as pessoas ficam duvidando. Então o Pedro também diz, né, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus nunca nem atrasa e nem adianta, Ele tem o tempo dele. Porém, Ele é longânimo, longanimidade é uma paciência fora do limite, tá? Porém, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se, sempre esticando um pouco mais, para que haja o arrependimento, para que a pessoa creia, para que mais uma pessoa seja salva. Jesus não volta enquanto não salvar o último homem, ou a última mulher. Isso vai acontecer. Deus tem o tempo dele, Deus tem a sua própria medida. E aí, meus irmãos, dentro dessa decisão de Deus, uma coisa muito boa que nós encontramos é a separação de Noé e o chamado de Noé. Como eu disse a princípio, Noé, ele é um homem que não se misturou. Veja aí o versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 diz que primeiro, Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus. Porque ele era diferente dos demais. Se desviava do mal, né? Era justo e reto em suas gerações e ele andava com Deus. Então, só esse fato de ser justo, de ser reto, andar com Deus, então nós podemos dizer, é isso que fez Deus achar graça. Bem, se você falar que é isso que Deus achou graça pelas obras dele, não combina muito com a palavra de Deus, não combina muito com a Bíblia.
Por quê? Porque apesar dele estar ali, realmente vivendo uma vida diferente dos outros homens, se destacar por isso, ele não vai ser salvo por isso. Ninguém vai ser salvo pelas obras. A salvação é pela graça. E, meus irmãos, de uma forma maravilhosa, até Noé é colocado aqui. Ele achou graça diante dos olhos de Deus. Mas isso não significa que a palavra de Deus não tenha que ser ouvida, que a pessoa não tenha que crer na palavra de Deus. Porque ele é diferente dos homens da sua geração, mas Deus também vai dar uma palavra de fé para ele, assim como deu para o povo pré-diluviano. E ele tem que escolher se ele vai crer naquela palavra ou ele não vai crer naquela palavra. Então veja só no versículo 8 e 9, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele é um varão justo, temente a Deus, reto em suas gerações, andava com Deus, depois e gerou, quer dizer, foi uma coisa lá no futuro, 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então fala um pouco de Noé. Agora, apesar, meus irmãos, dele viver separado do mundo dos ímpios, veja só, Hebreus capítulo 11, versículo 17, a salvação dele não foi diferente da nossa, é muito parecida. No capítulo 11 do livro de Hebreus, no versículo 7, diz que Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, ou seja, ele creu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela fé. Se foi pela fé, foi porque ele creu, correto? Não foi pelas obras, foi porque ele creu, foi pela graça de Deus. Então o que ele recebeu? Ele recebeu um aviso divino, está escrito aí, no capítulo 11, versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado. É por isso que a gente fala assim, olha, uma pessoa que creu, os divinamente avisados. O Pedro foi divinamente avisado, segue-me, e Pedro seguiu a Cristo. Outros foram divinamente avisados, Saulo, por que me persegue? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Bem, ele foi divinamente avisado. O que queres que eu faça, Senhor? Ele foi divinamente avisado, mas ele teve fé no aviso de Deus. E hoje, estamos avisando que Jesus Cristo salva, que a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Isso é avisar. O pastor só pode avisar, o pastor não pode viver a tua vida, não. Você vai viver a sua vida, assim como Noé estava vivendo a vida dele, mas de repente Deus olhou para ele e disse, olha Noé, vai cair um dilúvio, você tem que preparar uma arca. Ele podia dizer, não vou, eu não acredito nessas coisas, não chuva, você acha que vai chover tanto que vai precisar de uma arca, uma coisa assim? Não, de jeito nenhum, não vou fazer isso. É uma escolha, mas ele escolheu crer. Por isso o autor de Hebreus diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Meus irmãos, talvez nunca tinha chovido como nós conhecemos a chuva hoje, brava desse jeito. Então uma coisa que não se viu, se não foi isso, foi o quê? Um dilúvio, nunca tinha se visto um dilúvio, a ponto da água sair de baixo, vir de cima, Deus abria as comportas do céu, abria, meus irmãos, essa rocha, tudo, saía água. Pois é, nunca se viu, mas ele creu. Olha, Jesus Cristo vai voltar, a palavra de Deus diz que ele vai voltar, que ele vai levar os dele, nós vamos morar com ele no novo céu, na nova terra. Ninguém vê isso, mas é o aviso de Deus, é o que Deus está avisando para os pecadores. Então, irmãos, ele era um homem separado dos ímpios? Sim, ele era, mas olha, em seguida a gente vê ele avisado por Deus. Deus fala com Noé, vamos voltar lá no capítulo 6, e Deus conversa com Noé. Capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 13. Vamos lá comigo. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca, betumarás por dentro e por fora com betume. Olha aqui, o que está acontecendo aqui? Deus primeiro, ele fala
que ele está decepcionado com a humanidade. Ô Noé, a terra está cheia de violência, está cheia de maldade, um coração mau, pensamentos maus. Deus revela o plano dele: desfarei a terra, ou seja, eu vou destruir. Ele já tinha dito isso, mas agora ele está falando com Noé. Irmãos, Deus vai destruir esse mundo, nós estamos falando, Deus vai destruir. Deus, ele mostra o caminho da salvação. Qual era o caminho da salvação? A arca. Então está aqui, ele fala: faz para ti uma arca de madeira. Hoje Deus fala: crê no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Então ele tinha que crer na salvação de Deus. Hoje, nós também, nós temos que crer na salvação de Deus, porque o aviso é esse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Muito bem, agora, qual foi o comportamento de Noé nos 120 anos de espera? Como é que foi? Bom, vamos falar primeiro do Noé. Nesses 120 anos, o que marca o Noé agora é a fé, né? Ele acreditou na mensagem de Deus. Nesses 120 anos, ele casou e teve 3 filhos. Quando Deus chamou ele chamou o Noé. O Noé, ele casou. Não sabemos o nome da mulher dele, mas sabemos o nome dos 3 primeiros filhos, que é o Sem, o Cão e o Jafé. Então nós temos o trio aí. E ele teve esses 3 filhos, meus irmãos, depois de 20 anos que ele foi chamado para construir aquela arca. E o melhor de tudo é que ele foi um evangelista do seu lar. Ele pregou para os da sua casa, porque ele ganhou a sua esposa, ele ganhou os seus 3 filhos, ele ganhou a sua nora, provavelmente ajudaram Noé na construção da arca com o tempo, né? E pacientemente ele construiu a arca. No capítulo 6, no versículo 22, vamos ler lá: assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. Tinha paciência de fazer exatamente do jeito que Deus disse. Dos 3 andares, medidas iguais, vamos fazer conforme Deus, ele está ensinando. E aí, meus irmãos, não só ele creu, ele formou uma família, ganhou a família dele para entrar na arca, ou seja, a família dele foi salva, como confirma o autor de Hebreus. Não somente isso, mas ele fez mais do que isso. Agora, quem nos ensina isso é em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz que ele foi pregoeiro da justiça. Ele pregou, ele foi um pregador. Ele falou do pecado, falou da ruína, mas as pessoas não quiseram ouvi-lo. Ele falou para as pessoas: arrependei-vos. A pregação da palavra fala de arrependimento. E mais, não é? Obedeceu a Deus, assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim ele fez. Capítulo 6, versículo 22. Então, tornou-se um pregoeiro da justiça, tá? Falando de pecado, falou de juízo, ninguém acreditou, e o barquinho dele virou piada, né? Motivo de bullying. Imagine as crianças dele indo para a escola. Será que tinha escola naquele tempo? Não sei, né? Vamos dizer que as crianças dele foi jogar ossinho de dinossauro, né? Vai que os dinossauros estavam lá, né? Então, e agora? Bom, né? As crianças estão juntos e alguém diz assim: você é filho daquele homem doido, maluco, que está construindo aquele barco enorme lá, né? É um bullying. Se fosse hoje, a pessoa ia estar aí tomando remédio para depressão, porque está com bullying, né? Meu tempo, o negócio de bullying era diferente. Se eu falava um negócio que a gente não gostava, já resolvia ali mesmo, não tinha bullying não, sabe? Tinha café no bullying, não tinha bullying, né? A coisa era diferente. Por isso, meus irmãos, eles devem ter sofrido muito, muito mesmo. Então, isso foi o comportamento de Noé. Então, a diferença de atitude, tá? Qual a diferença de atitude? Na mesma situação, nos mesmos 120 anos, um tempo de espera, tem diferença de atitude, como tem hoje. Há aqueles que esperam a volta de Jesus, servindo a Deus na igreja. Há aqueles que não estão nem aí, parece que não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar coisa nenhuma, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, esse negócio de igreja é coisa de gente que não tem o que fazer, correto? A mesma coisa,
O que fez Noé? Ele creu, agiu à altura. Quando avisado, é dito que ele temeu. Ele temeu. A pessoa, quando ele crê, ele teme, né? Então é dito que ele temeu, tá? Para a salvação da sua família, e preparou a arca, trabalhou. É dito que ele obedeceu a Deus, não somente temeu, mas ele obedeceu a Deus. E a geração de Noé? O que eles fizeram? Também foram avisados, assim como Noé, né? E quem relata o comportamento dessa geração é o livro de Jó. Irmãos, o livro de Jó é o livro mais antigo que nós temos na Bíblia. Por isso tem autoridade aquilo que é dito no livro de Jó. Vamos lá, né? Vamos para o livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 15 a 18. Mas eu quero ler aqui com vocês, se vocês quiserem, pode ver na tela aqui, tá? São frações do versículo do 16 e 17. Falando sobre a geração pré-diluviana, tá? Eles foram ceifados, como se, é a mesma palavra que Deus usa, né? Só que de uma forma diferente. Ceifados, é como se Deus dissesse assim, como ele disse, né? Eu vou eliminar, né? Essa é a palavra que é usada lá em Êxodo, capítulo 17, né? E também no capítulo 6, eliminar, né? Tirar de circulação. Então, agora tem uma nova, né? É CPF cancelado, né? Tem um CPF cancelado. Ah lá, eles foram ceifados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente repentina. Tem tradução que traz a palavra, o dilúvio. Alguém tem dilúvio aí, né? Não sei se alguém tem dilúvio aí. Aí no versículo 16, tem, o irmão Renato tem, no versículo 16. Diz assim que eles foram então ceifados antes da hora, os alicerces foram arrastados por uma enchente repentina e diziam a Deus: afasta-te de nós. E mais, que pode nos fazer o Todo-Poderoso? Porém, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Deus estava dando saúde, Deus estava dando comida, Deus deu vida para aquela geração, uma geração que teve muito privilégio, mas eles diziam a Deus: afasta-te. Tem tradução que diz: retira-te de nós. E mais, que pode nos fazer o Todo-Poderoso? No capítulo 21 ainda diz assim, né, que eles, além de não querer, retira-te de nós, né, afasta e tal, né, nós não queremos o Senhor. Eles não queriam. Irmãos, por 120 anos, o Noé chamou, o Noé foi pregoeiro da justiça, ele anunciou a vinda dessa catadupla, dessa enchente, ele avisou, mas o que aconteceu? Ninguém quis ouvir. Sabe, quanto mais se aproximar da volta de Jesus Cristo, menos pessoas vão se converter. Se converter, que eu digo, é de verdade. Não é essa, porque virar crente hoje é a moda, todo mundo é crente. São pessoas que entregam a vida para Jesus. Pessoas que creem que o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica de todo pecado. Pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. Então a conversão vai ficar muito difícil. Por isso Jesus avisou: quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará fé na terra. Vai ser muito parecido que o tempo do dilúvio, ou o tempo de Sodoma e Gomorra. Aqueles homens não tinham ouvidos para Deus, só pensavam em viver a vida de forma que lhes agradara, né? Absorvido pelas coisas temporais. Que coisas temporais? Casavam-se, davam-se casamento. É uma bagunça medonha. Essa frase, casavam-se, davam-se em casamento, é praticamente a mesma coisa que você encontra no capítulo 6, versículo 2 de Gênesis. Lá estão tomando para si as mulheres que queriam, ou quem eles queriam. Como acontece hoje? Eu posso casar com quem eu quiser, eu posso casar com um homem, posso casar com mulher, posso casar com não sei quem, posso casar com um cachorro, posso casar... você pode, se quiser, você pode casar com um cachorro, ninguém pode falar que você está errado. Pode casar com um gato, cavalo, o que você quiser.
né? Ai de quem falar que aquilo ali não está certo. Vai preso. O cara roubar, matar, não sei o quê, se tiver um advogado bom, não vai preso. Mas se você falar uma coisa dessa aí, você vai preso. Você vai preso. Né? O nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Ele pregou. Meus irmãos, Deus, Ele está triste com o mundo. No capítulo 6, versículo 7, Ele diz, eu vou destruir. Só que, no capítulo 6, e no versículo 14, faz para ti uma arca. Olha só. Versículo 18, contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, tuas mulheres, e as mulheres de teus filhos contigo. Veja só, como se repete essa palavra, a arca. Por quê? A arca é o remédio de Deus. Tem algumas medidas, né, que tem nesse texto, capítulo 6, um grande barco de 150 metros de comprimento, 15 de altura, 25 de largura, com 3 compartimentos. Só pela fé ia entrar o que entrou, ficar como ficou, viver como viveu. Isso são coisas que se crê pela fé. A arca era o remédio de Deus para o homem. Quem entrasse na arca seria salvo. Mas só Noé, a esposa, os filhos e as noras entraram. Noé, ele creu nesse remédio. Nós também temos um remédio hoje. Assim como a arca foi um remédio para a geração pré-diluviana, eu digo até mais, irmãos. Vamos dizer que uma pessoa chega e fala, olha, né, eu que também quero entrar na arca. Eu creio. Acha mesmo que Deus, Ele ia fechar a porta para uma pessoa dessa? Não. A questão é que Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe que as pessoas não iam crer. Fez um barco do tamanho suficiente. O céu tem um tamanho suficiente para todos os eleitos de Deus, para todos os que creem em Cristo como Salvador. Lembra daquele texto de Lucas que está batendo lá, abre, abre, e o pai de família não abre mais. As pessoas querem entrar lá, porque já estão debaixo da destruição. É com certeza, vamos ver isso a semana que vem, que eles queriam entrar na arca, mas não dava, não tem jeito. A porta se fechou. A porta está aberta hoje. A porta está aberta para que você possa entrar. Essa porta é Jesus. Cristo quer te salvar. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Amém?